Fala, minha gente! Estamos de volta para a nossa aula ponto 2 da aula 15, tá bom? Lembra que a gente teve uma aula 15 que falava ali sobre as doenças, sobre as dantes, né? E a influência da tecnologia em algumas delas. Vemos aí que a nossa urbanização hoje, ela está contribuindo para o sedentarismo. Hoje é muito fácil me deslocar de um canto para outro. Lembra que antigamente, nas aulas de história que vocês estudam com o professor Beto, com a professora Zilmar, que as pessoas eram nômades, o nosso povo ele era nômade, então saía de um canto para outro a pé, não tinha sedentarismo, não tinha obesidade, ou saía para um canto para outro, que era atrás de alimento, né? Ou morria, tá? Não tinha escolha. Hoje está tudo muito tranquilo, hoje eu peço minha comida, chega em casa, sem precisar de nenhum tipo de esforço. Isso é bom? É prático? Sim, em alguns momentos. Mas eu também preciso ter uma rotina mais ativa de atividade, tá? Professor Joalan com vocês, aula ponto 2, vamos lá para a nossa pequena revisão. Então a aula foi sobre atividade física e prevenção das doenças da modernidade, as doenças de hoje, tá? E a gente viu as relações, né? Que essas doenças crônicas adquiridas, né? Elas têm muita relação com o estilo de vida mais sedentário, com a nossa urbanização, e ela traz vivências que exigem a necessidade de movimentação física, como transportes motorizados e trabalho remoto. Tudo isso aí, todas essas vivências da urbanização me mostram que eu preciso fazer mais atividade física, porque eu estou muito parado no trabalho, no deslocamento para o trabalho. Isso se deve também ao grande avanço da tecnologia, porque está tudo mais cômodo. Eu sento no meu sofá hoje, aqui eu tenho acesso a vários streams, eu tenho acesso à aula do professor Joalan, porque eu vou lá para casa assistir, né? Eu tenho acesso a pedir comida através do meu celular. Então, se eu quiser, eu consigo ficar no meu sofá o dia todo, sem fazer nada, levantar só para fazer as necessidades básicas e acabou, tá? O resto eu tenho tudo na palma da minha mão hoje em dia. Por isso, eu tenho que ter essa consciência de que eu preciso incluir nesta rotina preguiçosa um pouco de atividade física, tá bom? Claro que não é via geral. Você pode dizer, professor, eu faço atividade física, eu corro, eu trabalho, eu capino, eu faço cerca, eu roço mato, eu cuido de boi, eu corro atrás do boi, tá tudo certo. Então, beleza, tem que ter uma vida bem mais ativa do que muitas outras pessoas. E com certeza você vai viver mais e melhor, tá? Há uma possibilidade muito maior. Certeza a gente não tem, né? E quais são essas doenças crônicas degenerativas? Elas, por definição, né, elas são aquelas que, aliadas a um conjunto de fatores, que elas não são sozinhas, levam à deteriorização progressiva da saúde, ou seja, a minha saúde vai se extinguindo aos poucos. Ela pode ser adquirida através de um perfil genético. Minha avó teve, minha bisavó teve, minha avó teve, minha mãe teve, é uma boa chance de eu também ter, que é a questão lá, por exemplo, da hipertensão, né? Ou ela pode ser interferência na interação com o meio ambiente. O ambiente que eu vivo hoje pode me proporcionar a aquisição dessas doenças. Então anote aí, as doenças crônicas degenerativas modificam o funcionamento do organismo, podendo afetar desde as células, tecidos e até sistemas, me prejudicando aí por completo, beleza? E aí, para me prevenir isso, eu tenho algumas dicas, que são atividades físicas de aquecimento e alongamento, treinamento de resistência, treinamento de força e treinamento de flexibilidade. Tudo isso eu posso estar fazendo, realizando, para quê, professor? Para que eu tenha um corpinho mais saudável, um corpinho mais útil, funcional, né? A gente usa a palavra funcional, mas pode ser traduzida aí para útil. Útil em quê? Útil eu fazer minhas atividades, ir para o meu trabalho, ir para a minha escola, ir para a minha caminhada, jogar meu esporte, brincar, me divertir, tá? Tudo isso o corpo precisa ser funcional. Para isso eu tenho que me prevenir. E aqui são algumas dicas bem bacanas. Atividades, treinamento de força, resistência e flexibilidade. Beleza? Resumo feito, a aula ali, ó, bem compactada em 3 slides bem pequenos. Agora eu vou deixar vocês aí com a atividade, tá bom? Faça tudo, leia direitinho, que nem o professor Alexandre também recomenda nas aulas de artes, que daqui a pouco eu volto pra gente corrigir junto, beleza? Até já!
Querida, cheguei! Estou de volta para corrigir as atividades. Espero que vocês tenham feito tudo bem bonitinho, bem certinho, leram tudo, entenderam as questões. Professor, eu fiz, acertei tudo, estava muito fácil. Não estava fácil, cara. É você que é inteligente. Eu sei que prestou atenção na aula. Você é um aluno da mediação, você é diferenciado. E o professor ao seu lado aí, eu tenho certeza que é o melhor que nós temos até hoje, tá bom? Vamos lá comigo? Para as questões, as atividades. Pergunta número 1. O que diz a pergunta número 1, professor? Ela diz assim, ó. O avanço tecnológico associado ao processo de urbanização e a reorganização das dinâmicas de trabalho e lazer alterou significativamente o padrão de movimento corporal da população. Nenhuma novidade até aí. Transportes motorizados, trabalho remoto e o uso intensivo de dispositivos eletrônicos contribuíram para a redução do gasto energético diário. Tudo certo? Nada resolvi. Vamos embora. Paralelamente, observa-se o crescimento das doenças e agravos não transmissíveis, ou seja, os DANTES, como a obesidade, o diabetes, a hipertensão, compondo o atual cenário epidemiológico contemporâneo. Então vamos entender a questão. Ela fez um resumo da nossa aula, a questão, tá? Falou da tecnologia, os seus benefícios, né? Como que ela melhorou. Posso trabalhar hoje em dia de casa, posso me deslocar com mais facilidade ao meu trabalho, tenho acesso à tecnologia na palma da minha mão para as atividades que eu necessito no dia a dia. Contudo, mudou o jeito que o corpo se movimenta. Hoje eu tenho que andar menos para conseguir o que eu quero. Eu tenho que fazer menos para ter o que eu quero em mãos. E isso veio trazendo, desenvolvendo as DANTES, né? Que são as doenças e agravos não transmissíveis. E aí vamos ver o que está pedindo. Considerando a relação entre avanço tecnológico e doenças crônicas, conclui-se que... Vamos lá para as alternativas. O desenvolvimento tecnológico reduz a incidência de doenças crônicas ao facilitar o acesso à informação e à saúde? O avanço tecnológico é irrelevante para o aumento das DANTES, pois estas possuem origem exclusivamente genética? A modernização promove maior mobilidade ativa, reduzindo o impacto do sedentarismo? A incorporação massiva de tecnologias favorecem comportamentos sedentários, contribuindo para o aumento das DANTES? Ou o crescimento urbano elimina fatores de risco associados às doenças cardiovasculares? Qual será a resposta? Vamos entender qual é a resposta dessas, tá? Por que não é a letra E, professor? Porque a letra E diz assim, ó, que o crescimento urbano elimina fatores de risco. Na verdade, o crescimento urbano, ele está ajudando, né, a aumentar os fatores de risco associados às doenças cardiovasculares. Porque cresce a urbanização, melhora a tecnologia e aumenta o meu sedentarismo, tá? Letra A, por que não é a letra A, professor? O desenvolvimento tecnológico reduz a incidência de doenças crônicas. Na verdade, está aumentando, né? O desenvolvimento tecnológico. Já falamos bastante disso. O avanço tecnológico, ó, não é A nem E, tá? O avanço tecnológico é irrelevante para o aumento das DANTES. Na verdade, ele é muito relevante. Então, com o avanço tecnológico, que começaram a surgir as DANTES e elas ficaram cada vez maiores, né? Cada vez mais incisivas. Letra C. A modernização promove maior mobilidade ativa. Ok, promove sim. Reduzindo o impacto do sedentarismo. Não. Aliás, ela não produz mobilidade ativa. Produz mobilidade motora, né? Porque eu estou andando através de veículos aí.
e não com os meus pezinhos, os próprios pezinhos. Então, restando para a gente a resposta certa, a letra D. Eu vou até... Ih, mudou o negócio de lugar aqui. Vou até deixar aqui mais bonitinho para você ver. Então, letra D, a incorporação massiva... Esse negócio está de zoação com a minha cara. A incorporação massiva de tecnologias, ou seja, muita tecnologia de uma vez, favorece comportamentos sedentários, contribuindo para o aumento das DANTs. Eu acho que isso ficou bem claro. A gente falou bastante disso na nossa aula, tá bom? Questão número 2. Vou tomar uma água aqui. Leia aí, por favor. Leia. Leia a questão bem bonitinho. Já já eu te ajudo. Tudo certo? Vamos lá, então. As doenças crônicas degenerativas apresentam caráter multifatorial. Lembra que não é uma coisa só? São vários fatores envolvendo predisposição genética, fatores ambientais e comportamentais. Elas se caracterizam por evolução lenta. Lembra que é crônica, demorada, progressiva e muitas vezes silenciosa. Ela chega devagarzinho. Afetando sistemas como cardiovascular, o endócrino e até o sistema nervoso central. Tem aí tudo que a gente falou na aula, né? Sobre as características dessas doenças, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos falar das doenças crônicas degenerativas, tá? E aí vai aparecer aqui várias características dela. Você vai ter que dizer para mim qual que é a correta dessa aí, que tudo é verdade ou se tem alguma mentirinha escondida aí. Sobre essas doenças, elas são transmissíveis e apresentam evolução aguda? Elas não são transmissíveis, progressivas e podem limitar funções vitais? Elas são reversíveis mediante tratamento medicamentoso imediato? Elas manifestam-se exclusivamente na terceira idade ou elas afetam apenas o sistema cardiovascular? Então vamos lá, vamos entender. Está perguntando as características das doenças crônicas. A gente sabe que elas não são transmissíveis, né? Porque elas não passam de uma pessoa para outra. Lembra a hipertensão? Se eu estiver numa sala com hipertenso, eu não vou ficar hipertenso só porque ele está na sala com ele. Então elas são adquiridas aí com o tempo. Então, se elas não são transmissíveis, eu já vou excluir a letra A e só a letra A. Então, tá bom? E aí vou aqui para a letra C. São reversíveis mediante tratamento medicamentoso? Não, a gente viu na aula que elas são irreversíveis, né? Adquiriu, é muito difícil aí de você conseguir voltar, principalmente imediatamente. Isso não tem como. Manifestam-se exclusivamente na terceira idade? Não, a gente viu aqui que na terceira idade pode acontecer essas doenças? Pode, mas não se manifesta só lá não, tá? Pode se manifestar em toda a nossa vida. E elas não afetam apenas o sistema nervoso, o sistema cardiovascular. Nós vimos lá na questão que ela afeta todos os sistemas. Deixando aí a gente com a resposta da letra B. Elas são não transmissíveis, então eu não consigo transmitir elas, são progressivas e podem limitar funções vitais. Essa é a nossa resposta correta, a letra B. Vamos lá para a questão de número 3. Agora falou sobre a hipertensão. Vamos lá. Doença arterial coronariana, ou DAC, caracteriza-se pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias coronárias. A gente viu isso aí na aula. Levando ao estreitamento dos vasos e à redução do fluxo sanguíneo para o miocárdio. Pouco sangue para o coração. Durante um esforço físico intenso, pode ocorrer dor no peito, chamada angina, devido à isquemia, devido ali ao pouco sangue. O efeito protetor da atividade física na DAC ocorre por quê? Então vamos compreender a pergunta. Se eu faço atividade física, aqui ela está dizendo que ela me protege, o efeito protetor da atividade física. Me protege
na DAC. Se eu tenho uma DAC, a atividade física me protege. Mas por que protege? Diga-me para mim. Ela protege que promove o acúmulo de LDL para fortalecer as artérias. LDL é um tipo de colesterol, tá? O colesterol a gente chama de colesterol bom. Reduz o diâmetro das coronárias. Essa aqui eu vou deixar para falar depois. Vamos lá. Aumenta o diâmetro dos vasos coronarianos e melhora a contratibilidade cardíaca. Diminui a capacidade funcional do coração ou eleva a inflamação sistêmica como mecanismo adaptativo. Qual será das respostas, professor? Aqui eu acho legal porque a gente tem que saber matemática para entender educação física. Se eu não sei o que é diâmetro, eu nunca vou acertar a resposta, tá? Que aqui ela diz assim, ó, reduz o diâmetro das coronárias. As coronárias são as artérias. Se eu tenho uma artéria com esse diâmetro, que é a medida de um lado a outro da artéria interna, né? E eu diminuo, aqui passa sangue, certo? Então, se eu diminuir aqui com atividade física, é mais ruim, não é? Então, a atividade física ajuda a melhorar o diâmetro, não diminui, tá? Por isso que não é a letra B. Promove acúmulo de LDL, também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diminui a capacidade funcional do coração. Vou fazer atividade física para ficar pior? Não vou, né? Então, também não é a D. Eleva a inflamação, sistema mecanismo adaptativo, não tem nada a ver isso aqui, não vou elevar a inflamação nenhuma do coração. Então, nos restou aí a letra C, tá bom? Então, a atividade física, ela aumenta o diâmetro dos vasos coronarianos e melhora a contratibilidade cardíaca, ou seja, faz que o coração seja mais forte na hora de contrair o sangue, me dando mais fluxo sanguíneo aí. E vamos para a nossa última questão, questão de número 4. Você vai me explicar, meu querido garoto, minha querida garota, com base no contexto epidemiológico contemporâneo, no dia de hoje, como o sedentarismo decorrente do avanço tecnológico contribui para o aumento de doenças crônicas degenerativas, relacionando pelo menos 3 fatores de risco. Beleza? Explique para mim aí. Eu venho aqui com você rapidinho. Venho aqui com o senhor. Você vai explicar para mim, vai dar a sua resposta. E aí eu tenho a minha resposta aqui elaborada, que não precisa ser igual, mas tem que ter aí alguns pontos em comum, tá? Porque elas são muito relacionadas. Fica aqui com a minha resposta e você depois vai postar a sua professor aí, beleza? Vamos lá no quadro, no slide. Esse negócio de quadro me quebra. Bora. O aluno, que é o senhor, deve relacionar a tecnologia com sedentarismo, obesidade, hipertensão e diabetes, tá? Doenças cardiovasculares. Deve citar fatores como a má alimentação, predisposição genética, que pode acontecer, estresse, tabagismo, inatividade física, e explicar também que a redução do gasto energético favorece acúmulo de gordura e alterações metabólicas progressivas. Beleza? A resposta está aí. Tem um material complementar para você aqui. Cadê? Material complementar para te ajudar a entender mais e a prevenir melhor as doenças. E tem aquela frase para o meu terceiro ano maravilhoso, tá? E a frase de hoje é essa aqui, ó. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então planeje bem o seu futuro, o que você quer daqui a uns anos, não espere pelo acaso, não espere, vou ver, seja o que Deus quiser. Não, construa você o seu futuro, determine o que você quer para a sua vida a partir de hoje, de agora, não de amanhã, não deixe para amanhã. Planeje tudo, pode dar certo planejamento, pode dar errado, mas pelo menos você tentou prever algo ali. E a melhor forma é você mesmo criando, tá bom? Fica aqui o meu abraço. Espero que todos vocês tenham gostado da aula. Daqui a pouco tem a parte prática, uma conversa só eu e o professor presencial, tá? E daqui a pouco eu estou de volta para o professor. Tchau, tchau!